Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como eu conduzi o desmame do meu filho, né? Isso é uma coisa que muitas mães falam, assim, ai meu Deus, o desmame, não sei o quê, né? Pra você amamentar é uma luta e pra desmamar também é uma luta, eu sei como que é, gente. Um pouquinho da minha história de amamentação, né? Eu vou contar tanto com o meu primeiro filho quanto com o meu segundo, porque as amamentações deles ficaram juntas em certos períodos, né? Mas assim, gente, quando eu estava grávida do Thomas, eu estudava, assim, sobre amamentação. Não estudava, nossa, muito, porque eu achava que a amamentação ia ser um pouco mais fácil. Tipo, eu pensei, todo mundo da minha família amamenta, então acho que eu vou conseguir. O que foi meu erro, devia ter estudado mais, sabe? Mas eu estudei ainda assim, não, eu estudei muito, mas eu estudei, fiz um mini curso sobre amamentação. E o Thomas, graças a Deus, mamou e tal, e foi bem tranquila a minha alimentação com ele. A minha única questão era que eu não conseguia simplesmente colocar ele ali pra mamar e, tipo, ficar de boa. Eu tinha que ficar segurando todo momento, sabe? Isso fez com que eu ficasse com um problema ali nas costas, de uma dor, assim, que eu tenho às vezes, por conta que eu ficava de muito mau jeito, até eu ter segurança de que ele ia mamar de fato. Eu tinha muito medo de sentir dor. Eu senti um pouquinho de dor, assim, umas leves fisgadas por uns 20 dias no início da alimentação do Thomas, mas depois não senti mais nada e foi super tranquilo. Gente, o Thomas era um neném que não ganhava muito peso por mês, assim. Ele ganhava, tipo, 500 gramas, 600 gramas por mês. E no início, a pediatra dele conversou comigo, ela ficou bem assustada, ela queria dar fórmula, e eu falei que não ia dar fórmula. Eu falei, não, se ele realmente tiver desnutrido, tiver precisando de alguma coisa, eu vou tirar o meu próprio leite e dar o meu próprio leite pra ele, não vou dar fórmula. Gente, eu bati muito no pé que eu não ia dar fórmula. Eu sou contra dar fórmula se não tem necessidade. E, enfim, gente, a amamentação é uma coisa, assim, que tem tantos estudos sobre, tantas discordâncias também, eu não quero entrar nessa seara agora, essa é só a minha história, tá? Enfim, aí eu conversei com ela, falei que não ia dar fórmula, ela falou, tudo bem, vamos acompanhando. E assim, gente, todo mês ele ganhava mais ou menos isso, amamentando exclusivamente. Só que a curva dele, ele tinha a curvinha dele, ela nunca caía, ela sempre ia crescendo, entendeu? Então ele sempre estava ganhando peso, ele nunca estava perdendo peso, sempre ganhando. Mas às vezes ele ganhava um pouco mais, às vezes ele ganhava um pouco menos, mas ele sempre ganhava. Nunca a curva dele caía. Então ele era, assim, um bebê magrinho, mas ele também era muito, muito, muito esperto, gente. Ele atingiu os marcos de desenvolvimento antes do tempo previsto para a idade dele. Então, ele tinha marco de desenvolvimento, tipo assim, ele atingia aquele marco que era para atingir com 3 meses, ele atingia com 2, entendeu? Então, ele tinha muito cérebro, muito bem desenvolvido e tal. Então, sempre que a pediatra na consulta falava, ai, Brenda, ó, ele não ganhou tanto peso, vamos entrar com a fórmula. Eu falava, mas não, mas ele tá desenvolvendo bem. Ele era um bebê ativo, a gente nunca ficou doente. A primeira vez que o Thomas ficou doente foi com 9 meses, então, assim, ele nunca ficava doente, ele era um bebê ativo, ele era um bebê que dormia super bem, a gente tinha que acordar ele pra dar mamar. Então não tinha, eu sabia que ele não tava passando fome. E eu nunca caí nesse conto de que leite é fraco. Tem gente que diz, ai, o leite não é fraco, mas se teu bebê não ganha peso, o leite tá fraco. Não, gente, não tá fraco. Sabe por quê? Porque, por exemplo, existem pessoas de 20 anos que têm, sei lá, assim, 60 quilos. E tem pessoas de 20 anos que têm não sei quantos quilos e tá tudo bem. Então, em pesos saudáveis, mas pesos diferentes. Até a própria linha do IMC. Você pode ter uma janela de peso. Não é tipo, todo mundo com 20 anos pra ser saudável tem que ter tantos quilos. Não, é uma janela de peso. Então, o que eu pensava? Meu filho só vai ser uma criança um pouco mais magrinha e tá tudo bem, porque ele tá muito saudável. Eu conversava muito isso com a pediatra e ela, não, beleza, vamos acompanhando. Gente, de muita luta mesmo, porque toda consulta pediatra insistia pra dar fórmula. Só que, claro, né, gente, eu sei que ela fazia isso por cuidado. Eu não tô dizendo que a pediatra do meu filho é ruim, ela não é ruim, tá? Mas eu sei que ela fez isso porque, enfim, foi que ela aprendeu e tudo mais. Mas eu, como mãe, não queria dar fórmula pro meu filho. Então eu tava bem focada em amamentar exclusivamente, pelo menos até os 6 meses. Aí chegamos nos 6 meses, o bichinho começou a comer super bem e também mamar. E aí eu, gente, como eu falei, eu não fiz livre demanda no Tom, mas eu sempre coloquei horário nas mamadas dele, desde quando eu tinha acho que uns 3, 4 meses, ele já tinha uns horarinhos e tal. O que eu me arrependo, eu gostaria de ter feito livre demanda com ele, mas com 6 meses, eu já estava grávida, então eu diminuí a mamada dele para 3 vezes ao dia. Então ele mamava de manhã, mamava depois do almoço e mamava, aliás, com 6 meses não, com 9 meses eu diminuí a mamada dele. Pra de manhã, depois do almoço e antes do banho. Então a outra coisa, eu nunca acostumei meus filhos a dormir no peito, nem na soneca e nem no sono noturno. Sempre ensinei eles a dormir sozinho, tanto na sonequinha, nas sonecas no geral, quanto no sono noturno, tá, gente? Sempre ensinei eles a dormir sozinho e quando não dormir sozinho, dormir ninando, mas nunca eu dava o peito como um estímulo pro sono. Claro que quando era recém-nascidinho, sim, em alguns momentos que a criança estava doente, sim, existem exceções nesse nunca, vamos dizer assim, né? Existem exceções, mas eu digo assim, a rotina, o dia a dia, o normal, não era isso, né? No dia a dia normal, eu tentava sempre colocar ou acordadinho no berço ou fazer ninar
pra dormir sem, tipo, depender do meu peito, sabe? Então eu não queria que eles associassem, porque eu sabia que se eu acostumasse eles a dormir no peito, depois pra tirar ia ser muito difícil. Então eu já pensava, melhor não, vamos focar em ensinar eles a dormir sem depender do peito, né? E mais pra frente, com certeza, ensinar a dormir sozinho. O Thomas foi mais fácil de ensinar a dormir sozinho que o José, mas eu consegui ensinar os dois, enfim. Aí, gente, o que acontece? E aí ele ficou nesses 3 meses aí mamando e tudo mais. Aí eu já tava indo avançando na gravidez, quando o Thomas tava ali com 1 aninho, o José já ia nascer, né? E ali eu já tava acho que com 8 meses de gravidez, então eu decidi reduzir mais ainda a mamada pra 2 vezes. Que eu me lembro, assim, tá, gente? Tô falando meio por cima as datas, porque eu não lembro 100%, né? Já faz um tempo. Aí eu reduzi pra 2 vezes ao dia. E como que eu reduzi, gente? O Thomas, na verdade, eu nem precisei ter muita técnica, porque ele era uma criança muito de boa. Até hoje ele é muito de boa. Eu só explicava pra ele, falava, ó, filho, mamá não tá aqui, tá dormindo. E aí ele ficava, beleza. E era isso, ele não chorava, assim. Nunca chorou, não sei se também porque ele era mais bebezinho, mas ele realmente não chorava. Tipo, ele nem ligava, assim, ah, beleza, tá dormindo. E ia pro outro lado, sabe? E essa é a técnica que eu uso, tá, gente? Até hoje, com o José também, quando eu precisei reduzir as mamadas do José, porque ele mamou livre demanda até 1 ano e pouquinho, o José demorou mais. Acho que, na verdade, quase 1 ano ali, ele mamava livre demanda ainda, e eu fui reduzindo a livre demanda dele dessa forma, falando que o mamá tá dormindo. Ah, o mamá tá dormindo, o mamá tá dormindo, o mamá tá dormindo. E aí ele até ficava, falando, não, mas o mamá dormiu e ia distrair ele com outra coisa, entendeu? Então, funciona, gente. Eu faço assim. O desmame noturno, tudo isso eu fiz dizendo que a mamá tava dormindo, tá? E aí o Thomas e o José, né, o José nasceu e o Thomas continuou mamando, né? Tanto que tem foto minha ali no parto do José, né, com as contrações e tal, e o Thomas tava mamando, tipo... Eu dei mamar pra ele a gravidez inteira. E quando o José nasceu, eu também voltei a dar mamar pra ele normalmente, tá? Ele, normalmente do jeito dele, né? No caso, 2 vezes ao dia. Aí, gente, o José foi crescendo, as coisas foram acontecendo, o Thomas chegou em 2 anos. Quando ele chegou em 2 anos, eu pensei, eu quero tirar o mamar dele, mas eu não quero que seja nada traumatizante pra ele. Porque, gente, a amamentação é uma coisa tão bonita. Eu amo praticamente poder nutrir os meus filhos. Não tô dizendo que é cansativo pra caramba, tá? Mas eu amo nutrir os meus filhos. Então eu pensei, poxa, eu não quero encerrar esse ciclo tão bonito da minha vida com o Thomas de uma forma traumatizante pra ele, sabe? Tipo, sei lá, passar pimenta no peito, coisa do tipo, né? E outra coisa, como eu amamentava os dois, o Thomas viu o José mamando, o José viu o Thomas mamando, então tinha tudo isso, né? Aí o que eu fiz, gente? Quando o José estava mamando, o Thomas pedia pra mamar, eu falava assim, não, filho, só o mamar do José tá acordado agora, o mamar do Thomas está dormindo. Então meio que eu coloquei na cabecinha dele como se existissem 2 mamás, entendeu? O mamar do Thomas e o mamar do José. Então se o José tá mamando, é porque o mamar do José tá ali, não o mamar do Thomas, o mamar do Thomas tá dormindo. E aí, gente, toda vez que o Thomas vinha mamar, eu ficava conversando com ele, falava, filho, sabia que o seu mamá me contou que um dia ele vai lá pro céu com Jesus? O seu mamá me contou que um dia ele vai embora, que ele não vai mais ficar aqui, porque você já é um menino grande, né? E ficava conversando com ele, mas eu sempre dava mamar de manhã e antes do banho, sempre. Aí eu comecei a não dar mais de manhã. Falei pra ele, olha, filho, hoje o mamá não vai mais vir de manhã, ele tá dormindo, não quis acordar hoje, tá dormindo. Ui, bati aqui. E aí ele ficava meio chorosinho, assim, tipo, ah, tá mamado. Falava, não, mamá tá dormindo, mas você pode ficar no colo da mamãe, a mamãe pode te dar muito carinho, você quer? Ele falava que sim. Eu vinha e ficava com ele um tempo no colo, ele ficava deitadinho em mim, ficava fazendo carinho. Todo dia de manhã eu faço isso com ele, sabe? Que era o momento que ele mamava e agora é o momento que ele fica comigo enquanto eu dou carinho nele, falo que amo ele, enfim, esse tipo de coisa. E aí, gente, beleza, de manhã foi isso e foi bem tranquilo. Passou 1, 2 semanas, ele não pediu mais, sucesso, né? Aí foi o mamar antes do banho, que era um pouco mais difícil. Aí, como era o mamar antes do banho, que ele sempre, tipo, terminava de jantar, me via e falava, mamãe, eu quero mamar. Eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a falar também que o mamá tava dormindo, aí ele dava uma reinada, eu falava, então vamos acordar o mamá. Daí eu acordava. Quando eu via que ele ia chorar muito, eu dizia que o mamá ia acordar. Vamos dar um jeito de acordar o mamá e acordava, porque eu não queria que ele chorasse muito, como eu falei, eu queria fazer de uma forma que não fosse, que ele não ficasse chorando e pedindo mamá, e eu falasse, não, eu não queria que fosse dessa forma, sabe? Aí, eu peguei e fiquei falando assim com ele. Aí a gente teve a ideia de deixar ele pular na minha cama, lá na nossa cama, no nosso quarto. Aí eu falava assim pra ele, filho, você quer mamar ou você quer pular na cama? Porque se você for pular na cama, depois você vai direto pro banho, não vem mamar. E aí ele ficava, eu quero mamar, daí ele mamava. Daí daqui a pouco ele, não, eu não quero mamar. No outro dia, né, eu quero pular na cama. E assim ele ia, um dia ele mamava, outro dia ele não mamava. Daqui a pouco 3 dias ele já não queria mamar, daqui a pouco 2 dias. Até que a gente chegou no dia de hoje, que tipo, ele não mama mais. Eu tava me tocando, hoje mesmo eu tava pensando, nossa, eu nem lembro a última vez que o Thomas mamou e não lembro a última vez que ele pediu pra mamar. Então assim,
Foi muito tranquilo, gente. Foi tão tranquilo que nem eu percebi que eu tinha desmamado a criança. Então, essa é a minha dica que eu dou pra vocês, sabe? De conduzir a amamentação dessa forma mais tranquila, de falar, de ir reduzindo as mamadas. Porque assim, gente, se você der livre demanda o tempo inteiro, você vai ficar, ó, crazy, entendeu? Louca. Então tem que ir reduzindo as mamadas e, principalmente, não ensinar os seus filhos a dormirem mamando. Porque daí, se você ensinar ele a dormir mamando, aí já não sei como que faz pra tirar. Porque eu não vivi essa experiência, então eu não faço a mínima ideia. Mas eu acredito que seja muito mais difícil, tá? Então é isso, gente. Essa foi a minha história de desmame do meu filho. Espero que o que eu falei aqui ajude vocês, mães aí que estão tentando desmamar. E é isso, gente. Não deixem que esse ciclo que é tão bonito da amamentação termine de uma forma horrível ou traumatizante, tá? Nem pro seu filho, nem pra você. O desmame noturno é mais traumatizante mesmo, porque a criança vai chorar, mas... E aí não tem o que fazer, eu não sei o que fazer um desmame noturno sem a criança chorar, né, pedir mamar e tal. Claro que você vai ficar ali com a criança e tal, conversando, mas de madrugada é mais difícil mesmo. Mas durante o dia tem como você desmamar dessa outra forma. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Beijos e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir, comentar. E aqui embaixo também tem meu Pix, se você quiser ajudar o canal. E tem alguns produtos que eu indico na descrição também. Beijos, tchau!